Lula da Silva entrou em desespero com grande derrota acachapante, humilhante, e essa derrota está ligada a Flávio Bolsonaro. Vocês não têm ideia do que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com o Lula, que inclusive deixou, né, gente, tá? Os aliados do Lula, o PT, a esquerda, o Palácio do Planalto, estão todos devastados e furiosos com o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com o Lula neste exato momento. Gente, advogado acaba de afirmar, isso já é outra bomba que eu vou trazer para vocês. Advogado acaba de afirmar que Lula da Silva está se borrando de medo do Rottweiler de Donald Trump, que é Marco Rubio, gente, tá? Segundo advogado, Lula da Silva está se borrando de medo de Marco Rubio, e o motivo do medo do Lula, vocês vão ficar chocados, gente, tá? Imaginem, Lula com medo de Marco Rubio, braço direito de Donald Trump nos Estados Unidos, é outra bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes. E também tem o Eduardo Bolsonaro, agora direto dos Estados Unidos, acaba de confirmar bomba atômica que está vindo para cima do Lula e do Alexandre de Moraes. Bomba atômica contra Lula e Moraes. Quem vai trazer os detalhes dessa informação é o próprio Eduardo Bolsonaro, que tem acesso ali, né, gente, a integrantes de dentro do governo Donald Trump, tá sabendo de algumas coisinhas e vai trazer atualizado aqui para vocês. Vou trazer também a Michele Bolsonaro, gente. A Michele Bolsonaro acaba de expor traidor dentro da direita. Michele Bolsonaro acaba de expor traidor dentro da direita. É outra bomba que eu vou trazer também nos detalhes para todos vocês, gente. Além dessas outras várias informações, rapidamente, não esqueçam de se inscrever embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilha, deixa o like, porque o like de vocês é extremamente, dá uma força gigante aqui pro nosso canal. Deixou o joinha de vocês? Vamos lá, deixa eu trazer aqui logo de cara, gente. O cientista político, gente, tá aqui, Fernando Schuller, analista político, detonou o ministro Alexandre de Moraes, mas foi sem dó e nem piedade. E o motivo aí que vocês vão ficar enlouquecidos é Jair Bolsonaro, vejam só. Tudo errado, né, Thaís? Tudo errado, né? Vamos lá, a tutela, o ex-presidente não devia nem ser julgado no Supremo. Né? A tutela, a execução penal não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Imagina, você tem um ministro da Suprema Corte Constitucional administrando as visitas do condenado, né? As visitas, quem pode visitar, quem não pode visitar, qual é o advogado que pode entrar, se pode isso, pode não aquilo. Isso é o Brasil de hoje, né? Então você tem uma relação personalíssima, né? A justiça personalíssima. É uma pessoa, vamos lembrar, o ministro foi ao mesmo tempo vítima de boa parte desses processos, ele foi o investigador, ele comandou todo o processo desde o início, não como juiz natural, a partir de uma interpretação ultra heterodoxa, aqui estou sendo gentil, do artigo 43 lá do regimento do Supremo. Depois fizeram toda a mudança do foro, prerrogativa de função, para incluir esse presidente. Bom, fizeram todos os ajustes para chegar nesse resultado. Foi uma justiça target, assim, direcionada para produzir esse resultado. Né? E agora também foi o julgador e agora faz a execução penal. Então é a justiça personalíssima. Lembra que na nossa época tinha o 3 em 1, né? Aqui o 3 em 1 era o aparelho, aquele que tinha... Bom, agora tem, sei lá, 5 em 1, 6 em 1. Então é isso. O ministro Alexandre de Moraes basicamente faz o que ele quiser. Né? Faz o que ele quiser. E aí, o problema que surge aqui é a comparação com o ex-presidente Lula. E aí entra na polarização brasileira. Alguns acham, não, é totalmente diferente agora. Por que é totalmente diferente agora? São dois ex-presidentes condenados por crimes, né? Vamos lá, pode-se questionar a condenação dos dois lados, cada um tem o seu gosto aqui, mas eu nem entro nisso, né? O ex-presidente Lula recebeu, se eu não me engano, eu vi um levantamento esses dias, 16 personalidades internacionais, entre chefes de Estado, ex-chefes de Estado, políticos, enfim, personalidades. Mandava cartas toda semana, não é? Fazia um comitê político lá, recebendo pessoas. Eu me lembro várias vezes que fui a Curitiba para conferências, encontrava
líderes do PT, líderes da esquerda, cruzavam, conversavam no aeroporto, diziam: onde é que vocês vão? Vamos visitar o Lula. Né? Então era livre isso. Então, entrevistas para jornais, o Glenn Greenwald, né? A nossa colega aqui, a Mônica Bergamo, enfim, vários pediram ao Supremo, tiveram autorizadas entrevistas, manifestos, cartas, e tudo. E agora nada, agora simplesmente nada. Então, e é claramente o foco é político. Tá aí, gente, tá? Fernando Schuller detonou aí as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Vocês concordam, gente, aqui com as falas do analista político? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Pessoal, a Michelle Bolsonaro acabou de fazer uma publicação nas redes sociais que chocou o Brasil inteiro e principalmente a direita. Mas para vocês entenderem o comentário da Michelle Bolsonaro, primeiro você precisa ter acesso a esta informação. Ciro Gomes sinaliza apoio a Caiado ou Renan e deixa Flávio Bolsonaro fora do radar. O pivô da treta entre a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro é exatamente o Ciro Gomes. Aí o Ciro Gomes, em uma entrevista recente, foi questionado. E aí, quem que você vai apoiar, né, para presidente da República? Afinal de contas, né, Michelle e o Flávio estão lá se degladiando por sua causa. E aí? E aí? Vai apoiar o Flávio ou não vai? Qual foi a resposta dele? Não. Ele vai apoiar o Caiado ou o Renan. E deixou o Flávio de fora do radar. Vocês ficaram surpresos com isso aqui, gente? Porque a Michelle Bolsonaro já tinha alertado. Tá aqui, ó. Jornalista vai ler o pronunciamento da Michelle Bolsonaro sobre essa fala do Ciro Nogueira, que está sendo interpretada como uma traição na direita. Afinal de contas, né? O Flávio brigou com a Michelle por causa dessa questão lá do Ceará, né? E agora o Ciro Nogueira pulou fora do barco do Flávio Bolsonaro. Então, assim, o Flávio Bolsonaro comprou uma briga por um cara que não está movendo uma palha por ele. E a Michelle Bolsonaro tinha alertado lá atrás que o Ciro não era de confiança, que o Ciro era um traidor, falta de aviso não foi. E tá aqui, gente, ela não deixou barato, veio e fez o seu pronunciamento sobre essa fala do Ciro Nogueira, vejam só. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou a seguinte mensagem nas redes sociais. Tá aqui. Choca? Não. Só não viu quem não quis, por causa do velho toma lá da cá. Eu alertei que esse senhor, cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está dividida. Vamos ver a Ana Flor, então, porque tá aí, né, Ana Flor, a posição e a resposta. E ela fala uma coisa muito certa ali, né? A direita no Ceará está dividida porque a gente sabe que ela foi para um lado e Flávio Bolsonaro para o outro. Ela deixou muito claro, né? A Michelle Bolsonaro deixou muito claro que não apoiava, não apoia e nunca vai apoiar Ciro Nogueira, afinal de contas, né? Ciro Nogueira, o partido do Ciro Nogueira é um dos responsáveis por Bolsonaro estar inelegível. Se Bolsonaro hoje está fora da eleição de 2026, um dos responsáveis é o Ciro Gomes e o partido dele também. Michelle Bolsonaro. E aí, gente? Vocês concordam com a Michelle Bolsonaro aqui nesse pronunciamento? Vocês também concordam que Ciro Gomes não dá para confiar? Tem que ter sempre as ressalvas, porque ele é um cara assim, muda de acordo com os ventos, né? Se o vento mais forte está soprando para ali, ele vai. Ah, ficou fraco, não. Se o vento mais forte agora está soprando para cá, ele vai. É um cara que não dá para confiar. Não gera a mínima confiança. E nessa parece que o Flávio Bolsonaro saiu prejudicado, porque tá lá, declarou apoio, vamos apoiar o André Fernandes, vamos apoiar o Ciro, e agora, na hora que tá precisando do Ciro, Ciro vai apoiar quem? Caiado e Renan. Falta de aviso da Michelle não foi, gente, tá? Por isso que é importante ouvir essa mulher sábia. E agora, gente,
Advogado afirma que Lula da Silva está se borrando de medo do Rottweiler de Donald Trump, Marco Rubio. E ó, Lula tá aqui dobrando a aposta, ó. Lula desafia Marco Rubio a apoiar Flávio Bolsonaro. Sabe o que é que o Lula acabou de dizer? Vamos derrotar todos. Podem se unir, pode vir para o Brasil, pode vigiar a eleição. Vamos derrotar todos. E antes de trazer o vídeo aqui do Lula dizendo tudo isso, eu vou fazer uma pergunta aqui, capciosa. E eu queria que você deixasse a opinião de vocês aqui embaixo. Por que vocês acham que o Lula tem tanta certeza que vai vencer essa eleição de 2026? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês. Por que vocês acham que o Lula tem tanta certeza de que vai vencer o Flávio Bolsonaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora vamos ver aqui, ó. Lula, segundo o Dr. Jeffrey Checchini, esse vídeo é a prova de que Lula está com medo. Este vídeo é a prova de que Lula está com medo. Convidou quem quiser do mundo para acompanhar as eleições no Brasil, incluindo Marco Rubio. Fica a pergunta: será que ele está louco e não percebe que será derrotado? Ou ele tem certeza de que ganhará por outro motivo? Então, até o Dr. Jeffrey Checchini fez a mesma pergunta que eu fiz aqui para vocês. Será que o Lula enlouqueceu de vez em chamar o Rottweiler, o pitbull do Donald Trump, Marco Rubio, para vir acompanhar as eleições no Brasil? Ou será que o Lula tem realmente muita certeza de que vai vencer? E qual o motivo dessa certeza do Lula? Vejam só, gente, vejam o Lula. Basicamente, o que o Lula está fazendo aqui? Desafiando o Marco Rubio. Lula está desafiando o Marco Rubio. Vejam só. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia desse país. Então ele diz que em nome da democracia, tá? Agora a pergunta que fica é: por que o Lula tem tanta certeza de que ele vai vencer essa eleição? Baseado em que será, hein, gente, tá? Coloca aqui embaixo o seu comentário. E agora, gente, Lula da Silva acaba de receber a pior notícia. Basicamente, ele acaba de sofrer mais uma grande derrota para o Flávio Bolsonaro, mas é derrota acachapante, gente, tá? Depois de tudo que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, depois do desespero, depois eles armarem para o Flávio Bolsonaro, com o Daniel Vorcaro, e tarifaço, é o Flávio que tá buscando tarifaço e não sei o quê. Mesmo depois de tudo, todas as armadilhas, todas as narrativas, o Flávio Bolsonaro subiu nas pesquisas e empatou tecnicamente com Lula da Silva. Vocês têm noção do desespero que deve estar dentro do desgoverno Lula? Tá aqui, gente, nova pesquisa. Real Time Big Data mostra Lula e Flávio em empate técnico no segundo turno. E eu imagino, gente, que deve estar tendo reunião marcada de última hora. Lula furioso, batendo na mesa, aquele jeito agressivo. Diz que nas reuniões do Lula com seus ministros é gritaria, ele fica agressivo. Dá para ouvir os gritos assim a quilômetros de distância. Quando sai pesquisa com o Flávio empatado com o Lula, ele tá louco para se perpetuar no poder. Tá aqui, ó, uma nova pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira 21, mostra um cenário de empate técnico em um eventual segundo turno entre o presidente Lula do PT e o senador Flávio Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. De acordo com o levantamento, Lula aparece com 45% das intenções de voto, ante 42% de Flávio. Com a margem de erro da pesquisa, tecnicamente os dois ficam empatados, gente. Tá aqui
Divulgação da última pesquisa em relação ao último levantamento Real Time Big Data, realizado em junho, Lula se manteve com os mesmos 45%. O Lula, gente, estagnou. Esse aqui é o grande problema da equipe de campanha do Lula e o motivo do desespero. O Lula não consegue subir. O Lula não consegue passar dos 45% nas últimas pesquisas que estão sendo feitas. Lula da Silva está estagnado. Ele não consegue passar dos 45%. E com o Flávio já acontece algo surreal. Ele vem subindo. O desespero é que ele passe o Lula da Silva. Então, hoje, gente, a maior ameaça contra Lula da Silva chama-se Flávio Bolsonaro. Para desespero da esquerdalhada, da petezada, Lula da Silva está tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro. É isso, gente, tá? Muito desespero, inclusive a informação que acabou de chegar é que o Sidônio está aí tomando algumas decisões para ver se consegue reverter esse quadro, né, de estagnação do Lula da Silva. Tem alguns planos aí sendo orquestrados. Tem denúncias de uma rede de perfis que estão articulando contra o Flávio Bolsonaro. Inclusive, é tema do próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Uma rede de perfis gastando milhões de reais com poucos seguidores, mas milhões de visualizações. Tem uma coisa muito estranha acontecendo, mas vejam que mesmo utilizando essa forma sorrateira, cruel e cobarde, mesmo assim o Flávio Bolsonaro ainda continua tecnicamente empatado com Lula da Silva, que, diga-se de passagem, está com a máquina pública na mão, jorrando milhões, não melhor, bilhões dentro do Congresso, dentro das emissoras, nos jornais. O Lula está com a máquina pública na mão, está com o dinheiro público na mão, e ele está torrando como se não houvesse amanhã. É quase 1 bilhão com propaganda, nas redes sociais, nas mídias, né, nas TVs, nos jornais, nas rádios. Dentro do Congresso, então, com emendas, é bilhões que o Lula está gastando. Está torrando, Rogério, mas mesmo assim, Flávio Bolsonaro está ali, tete a tete, colado para desespero de Lula da Silva. E eu acho que o pior ainda está por vir. O vídeo do Eduardo Bolsonaro, há poucos minutos aqui, gente, tá? Que ele postou aqui esse vídeo na internet. O Eduardo Bolsonaro, como vocês bem sabem, ontem à noite eu trouxe essa notícia para vocês. O Donald Trump, o governo americano, deu um presentaço, né? Um presentão para o Eduardo Bolsonaro e toda a sua família, né? Esposa, filhos, todos foram agraciados com o tão difícil Green Card, gente. Tem pessoas que levam décadas para conseguir. E o Eduardo Bolsonaro foi agraciado pelo governo Donald Trump com um Green Card desse. E para piorar ainda mais a situação, ainda tem uma bomba contra Lula e contra Moraes, que ele vai revelar tudo aqui nesse boletim para vocês. Vejam só. E essa questão do Green Card, ela vem no momento em que fica evidenciado, prezado Flávio, a diferença de tratamento para comigo no Brasil e nos Estados Unidos. Então, no Brasil, eu fui condenado a 4 anos e 2 meses, né? Tudo que eu sei, sempre falo, né, é com relação a notícias da imprensa que chegam até mim, porque eu nunca fui citado por esse processo, em que pese ser público e notório onde eu moro, onde eu tenho a residência, né? Inclusive, é engraçado que, para me condenar, o Alexandre de Moraes utilizou as minhas postagens, né? E falando da minha atividade nos Estados Unidos. Mas na hora de fazer uma citação, que é onde eu tomo ciência da acusação, é onde eu tenho a oportunidade de saber por quais crimes eu vou responder, é a janela de oportunidade que eu tenho para nomear e constituir um advogado para fazer a minha defesa, para que a gente não viva numa barbárie e diga-se que vivamos em uma sociedade civilizada, um Estado democrático de direito. Aí quando vem, né, a oportunidade do Moraes me citar, ele finge que eu não estou nos Estados Unidos. Para eu perder o mandato, Hugo Mota na Câmara diz que eu estou morando nos Estados Unidos. Enfim, então isso tudo daí mostra a diferença de tratamento em uma república de bananas como o Brasil atualmente, nas mãos do STF, e o que é o farol da democracia, a terra da liberdade, a casa dos bravos, que é os Estados Unidos da América. Por óbvio
todas essas questões relativas à perseguição brasileira, elas foram destrinchadas, tá? É um processo que é longo, demorou mais de um ano. Eu fui algumas vezes à imigração, tive que constituir advogado, então não é algo que, foi um privilégio, foi o Trump que deu. Não, não tem nada disso. E, inclusive, né, a gente abre as contas bancárias, querem saber o que é de dinheiro, de onde é que veio, para onde é que foi, por que você acha que você é merecedor do Green Card. São 10, eles abrem, são 10 possibilidades que você tem de preenchimento, das quais você precisa atender pelo menos a 3 desses 10 requisitos. Eles não dizem para você quais são os que você atendeu, mas ali você vai tentando de toda maneira demonstrar notoriedade, demonstrar que você é uma pessoa séria, que pode trazer benefícios para a sociedade americana, né, talvez atrair investimentos, mostrar que você já foi a matéria de alvo de jornais internacionais, o fato de você ser o deputado mais votado de toda a história do deputado federal, o melhor votado de toda a história do Brasil. Então, a todos os meus eleitores, muito obrigado, porque até nesse ponto, mesmo sem saber, vocês acabaram contribuindo. E finalizando, Flávio, isso daí me dá agora a segurança jurídica de, por exemplo, eu não ser vítima daquilo que ocorreu com o Ramagem. Porque vocês vão lembrar, né? O Ramagem ele havia feito um pedido de asilo, mas ele ainda estava no processo para conseguir o seu asilo. No final do asilo, tudo dando certo, o Ramagem também recebe um Green Card, como esse daí. O Green Card não é nada mais do que uma autorização de residência, onde você pode ficar durante muito tempo aqui nos Estados Unidos e a determinado ponto, se você não tiver feito nenhuma besteira, né, se não tiver cometido nenhum crime, não tiver trazido nenhum prejuízo para a sociedade americana, você ainda tem a possibilidade de entrar com um pedido de cidadania. Aí é o passaporte americano que você consegue ter, mas isso daí é lá para frente. Eu, nesse momento, fico feliz só de não ser mais, ter mais essa possibilidade de ser vítima, igual o Ramagem foi. Porque o Ramagem ele tem uma condenação no Brasil. Agora estamos na mesma prateleira, meu amigo Ramagem e eu, né, 2 condenados, né, uma medalha de honra aqui, condenados por Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal deu um passa-moleque, né? Deu um papo ali, jogou a malandragem no ICE, que é a agência de imigração americana, e tentou não extraditar o Ramagem, porque a extradição ocorre quando você é procurado pela justiça, quando você tem uma condenação criminal transitada em julgado. Mas sim, foram pela via da deportação. Porque a extradição, o processo passa pelo Departamento de Estado do Marco Rubio, o melhor secretário de Estado de toda a história dos Estados Unidos. Então o que a Polícia Federal do Moraes fez? Foi lá, quietinho, e passou um papo no pessoal do ICE, conseguiu até deter o Ramagem, mas rapidamente, né, o Ramagem muito influente, entrou em campo com seus contatos também, conseguiu esclarecer os fatos e rapidamente saiu de onde estava e voltou para o seu convívio familiar. Então, desse mal, as minhas filhas, a minha filha, meu filho, a minha esposa, eles não vão sofrer, graças a Deus. Gente, tá? Ou seja, resumindo aqui para vocês, o sonho do Lula, do Alexandre de Moraes, em ver Eduardo Bolsonaro presos aqui no Brasil, ficou bem distante agora, né? Com Eduardo Bolsonaro e toda a sua família conseguindo o Green Card, né? Conseguindo a autorização para que eles fiquem de forma legal nos Estados Unidos, isso dificulta e muito os planos de autoridades aqui no Brasil de prenderem, né? Colocar o Eduardo Bolsonaro preso atrás de uma cela, gente, tá? Que situação, hein? Inclusive tá aqui, ó. A notícia divulgada pela Gazeta do Povo. Imprensa internacional destaca tensões. Lula e Trump ao comentar Green Card para Eduardo Bolsonaro. Muita tensão, né? Tensão, tensão e tensão. Afinal de contas, Lula, Moraes querem a prisão do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Só que agora, com esse presentão, né, gente, tá? Do governo Trump para Eduardo Bolsonaro, esse sonho das autoridades aqui no Brasil, ficaram aí cada vez mais distante.